Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um momento aqui do Espaço Psique do Corpo. Hoje, para mais um papo de mãe e filha, em parceria com a Rosana Jota, que é minha mames, que é do Rosa da Terra. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem as redes aí do Rosa da Terra. Meu nome é Ana Jota, eu sou fisioterapeuta com especialização em microfisioterapia e consteladora familiar. E hoje, no Papo de Mãe e Filha, nós vamos falar sobre como deixar os filhos ficarem adultos, como deixar que os filhos amadureçam, sejam independentes, autônomos, como fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira organizada e benéfica para todas as partes, certo, mãe? Então você pode se apresentar, por favor? Bem, o meu nome é Rosana Jota e eu sou pedagoga e eu trabalho com educação sistêmica atualmente e o nome da minha empresa é Instituto Rosa da Terra. Então, vocês podem nos encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, e a gente tem bastante conteúdo lá sobre educação sistêmica, sobre constelação familiar. E agora a Ana criou essa linha de dezembro e maio, família, e eu Família, quando são os meses que o bicho pega. fiquei muito feliz com isso. Sim, aqui no Papo de Mãe e Filha, a ideia é ser um papo descontraído, de mãe e filha. E aí, se você tiver qualquer dúvida e estiver assistindo ao vivo, é só deixar sua dúvida aqui no chat. Se você estiver assistindo gravado, é só deixar sua dúvida aqui na descrição do vídeo que a gente responde com o maior prazer, inclusive sugestões de temas para a gente falar aqui no Papo de Mãe e Filha, ok? Oi, Thaís! Ó, então, mãe, começa aí falando, porque sobre deixar os filhos ficarem adultos, eu não tenho experiência nenhuma. Aliás, para todos os temas, você sempre vai ter mais experiência do que eu. Então, você sempre vai começar falando, né, mãe? Porque você ganha. Bem, gente, Então, fala aí, mãe, sobre a sua experiência de como foi deixar eu e o meu irmão adultos. Pelo menos eu vou garantir aqui a interpretação de que nós estejamos adultos, tá? é muito desafiador, a gente não tem como deixar ou não deixar, isso acontece, um dia você acorda e vocês estão grandes, fazendo coisas de adultos, tomando decisões de adultos, às vezes é muito assustador, a gente fica muito apreensivo com as consequências das escolhas que vocês chega em casa um dia e diz que vai casar, depois um chega e fala que está grávido, o outro chega e fala que vai desistir da faculdade, que não está feliz, que não sabe o que quer. Então, são muitas notícias, muitas novidades, e é um grande desafio soltar os nossos filhos para o mundo. É muito desafiador. É como se fosse um grande vestibular, sabe? E independente se você concorda com a grande novidade ou não, é difícil. Porque é sempre um risco. Quando a gente concorda, é um pouco mais fácil. Mas eu acho que conflito de gerações sempre vão acontecer e agora cada vez mais, porque as coisas estão mudando com muita rapidez. Vocês estão adotando estilos de vida, formas de vida muito novas, sabe? E isso para a gente é muito desafiador, porque a nossa maneira de pensar é diferente. Ontem mesmo a gente estava nós duas assistindo juntas a mesma série, né? E a sua leitura é bem diferente da minha, e eu viro e falo, para que isso? Para que ser tão radical? E aí você vira e fala, não, mãe, mas eu acho que é muito importante, muito necessário. Aí eu falo, aham. Tem que ter essa capacidade de falar, aham, Ok. ok, você é você e eu sou eu. Agora, eu acho que a nível, assim, Ana, você falou de organização, né? Eu acho que a nível de organização é uma educação para você, por exemplo, e as pessoas da sua geração que eu sei que estão aqui ouvindo, que estão com filhos ainda na primeira infância, e dando uma formação que desenvolva uma autonomia, que desenvolva uma consciência, uma independência, uma autoconsciência a cada passo, à medida que a criança for
demonstrando condições de fazer algo, como a gente deixa andar sozinho. Primeiro deixa engatinhar, depois deixa andar sozinho, e depois deixa subir a escada, tira a gradinha, porque aí desce e sobe a escada. Eu acho que esse processo tem que continuar, acho que indefinidamente, sabe? Porque quando eu, como mãe, ou o pai, como pai, adoece, se estressa demais, de tanta preocupação, ou por não conseguir trocar, e a gente também trocar de fase na vida, sabe? Aí, sistemicamente, não conscientemente, porque a gente não sabia disso, ninguém ensinou isso para a gente, aparentemente parece que não tem nada a ver, mas se os pais não estão bem, os filhos não ficam bem. Acho que a gente, como Mesmo filho, adultos, né? A gente fala isso muito do filho mesmo, criança, mesmo mas adulto, mesmo adultos isso acontece, né? essa criança nunca vai sair de dentro de nós. Então, também vocês, como filhos, têm que compreender quando a gente, diante de algum desafio, aí, se a gente falar mais adultos como você, Ivan, que já estão com mais de 30 anos, Ivan já está quase chegando aos 40 anos, se você vê os pais mais fragilizados por causa de questões físicas, por causa de idade, daí a gente, às vezes, regride mesmo para a nossa criança, começa a ter uns comportamentos mais infantis, muita exigência, muita cobrança, sabe? E não é nada pessoal com vocês. Acho vocês compreenderem, e nós também, como pai e mãe, compreendemos que não é nada pessoal com a gente, não é um desejo de desafiar, de contrariar, de querer fazer diferente. É que vocês estão olhando a vida de uma forma diferente, estão vivendo num contexto diferente. E é muito difícil a gente conseguir perceber isso, sabe? Mas eu acho que uma outra estratégia muito importante é ir aos poucos permitindo que as crianças, o adolescente, o jovem, arque com as consequências das suas escolhas. Porque eu acho que uma coisa que acontece muito na contramão dessa maturidade, desse ficar adulto, é os filhos serem protegidos das consequências das próprias escolhas, em excesso. Uma coisa é pai e mãe ficar ali olhando, e é uma benção a gente poder estar aqui, estar aqui vivo ainda, né, digamos, para falar literal, enquanto vocês estão constituindo a vida de vocês, escolhendo profissão, se colocando no mercado, se colocando a caminho, escolhendo um relacionamento, que são duas coisas, eu sempre falei para vocês, né? Tem duas coisas muito sérias na vida, duas escolhas muito importantes. É com quem você vai viver, com quem você vai constituir uma família, ou ainda que você não queira constituir uma família, um companheiro, um parceiro para a sua vida, e segundo, a sua carreira, a sua profissão. Se você escolhe essas duas coisas alinhadas mesmo com você, com aquilo que é o seu propósito de vida, o seu estilo, o seu jeito de ser, a sua chance de ter uma vida mais tranquila, que as coisas fluam, é muito grande. Quando uma dessas duas escolhas engarrafa, um negócio fica meio estranho e dá bastante trabalho para ajustar. Isso quando a gente não passa assim décadas insistindo e tropicando e a coisa vai embolando. Então, na minha geração, Ana, teve muito uma coisa de vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Nossa, Talvez. teve isso demais. Eu não ouço isso tanto da minha geração, mas da sua geração eu ouço demais. Então, isso também tem uma outra consequência de E em você, termos materiais, principalmente. principalmente, você projetar nos filhos sonhos seus, objetivos seus, muita cobrança, sabe? Ontem mesmo, naquele reality lá que a gente estava assistindo, ela falou, primeiro é uma fala esquizofrênica, fala, meu filho é tudo, minha filha é tudo, minha filha é tudo, depois diz assim, é muito pesado para mim. Primeiro diz, eu não preciso de ninguém, vira para um cara e fala, eu não preciso de ninguém, eu vou criar sozinha, eu vou ser, sabe, mãe Para solo. contextualizar, as pessoas eram um casal que estava se conhecendo, vendo a possibilidade de se casarem dentro do reality. Minha mãe e eu passamos o dia, né, mãe, no sofá assistindo reality show de casais, esperando Maratonamos. os vestidos de noiva. Ainda não, eu já tinha assistido a temporada toda, assisti toda de novo com a minha mãe, lá pro meio, minha mãe assim, mas os vestidos de noiva são bonitos, Ana? Tipo assim, eu vou continuar assistindo se os vestidos valerem.
E eu falei, sim, são bonitos. Mas, e aí esse casal, numa primeira parte ali da temporada, a moça fala que não precisa de ninguém, que é uma mulher independente, que ela não precisa de ninguém. Mas aí ela vem e fala assim, né, que ela precisa de alguém para somar. Só que a gente vê a dificuldade dela em receber o outro, né? Porque somar não é só somar aquilo que te agrada, né? Você soma. E eu estou falando aqui de algo mais ainda. Eu estou falando de uma fala que a gente tem, que é uma manifestação do nosso desconforto, em alguns momentos fica pesado mesmo, de qualquer forma. O dia a dia da gente é pesado, sempre. Tem aquela parte que você tem que ficar repetindo uma coisa, que é meio chato, que é cansativo, mas o filho ouvir, você é tudo para mim, você é o principal. E aí, no dia seguinte, escutar, eu estou muito sobrecarregada, eu tenho que abrir mão de muita coisa por sua causa. Quer dizer, tudo isso vai entrando. Não tem como. Na verdade, não está pesado para ninguém, assim, não está tão pesado para ninguém quanto para o filho. Ai, não sei, viu, Ana? Porque Olha, eu ser acho mãe. Ah, nem muito vem, Jaburu. complicado. Eu acho, Nem vem, não. Jaburu. Em Vai catar coco relação no a mato. essas falas, Vai em catar coco relação a no essas mato. falas, Sabe por sim. quê? Sabe Não, por em quê? relação aos cuidados, mãe, em relação ao dia a dia, é pesado trabalhar, a vida de adulto é pesada, É, sim, eu concordo. Mas em relação à questão emocional e sistêmica, o que fica muito pesado é para o filho depois, inclusive para ele ir para a vida adulta, tendo ali crescido, ouvindo que a mãe abriu mão da própria vida para cuidar dele. pois é, mas espera E lá. aí, como que ele tem coragem de tomar as próprias decisões e avançar em desacordo com a mãe dele, se a mãe dele fez tudo por ele e a vida dela é ele? Então, Se é ele foi. nesse nível que eu estou falando do peso. Sim, só que aí você está esquecendo de um fator muito importante. Uma mãe ou um pai que não consegue se assumir como adulto e assim se bancar, dizemos, ele também está na criança dele, Ana. Ele também não deu conta de ficar adulto, Sim, porque idade cronológica não tem nada a ver com idade emocional, com sim. maturidade, nada a ver. Entendeu? Inclusive, assim, por exemplo, para você ter filho, basta a maturidade biológica. E isso você alcança com 13 anos, com 12 anos, às vezes. E aí você pode ser pai e mãe, e aí o filho vai ficar adulto, filha. Se ele não morrer, ele vai ficar adulto no sentido cronológico. E aí é Sim. muito difícil isso. Então eu falo, quando vem, assim, falando como consteladora, quando vem mãe com questão de filho e me pergunta o que eu falo, fique bem. Fique bem, resolva suas coisas, fique bem com você mesma, fique bem, sei lá, com o seu casamento, com sua profissão, com você, com a sua idade, fique bem com a sua vida. Seu filho vai olhar para trás igualzinho quando ele era pequeno e ia para a escola. Ele vai olhar para trás e vai falar: Mamãe, tá tudo bem? Se estiver tudo bem, ele vai brincar. Se não tiver, ele não vai. Ele vai ter dor de barriga para não ir para a escola, vai chegar na escola, vai passar mal, vai ter dor de cabeça, para voltar para ficar perto da mãe. Agora, eu acho que é uma grande questão é que a gente esquece, a gente começa a se ver como adulto, se posicionar como adulto, se posicionar como quem sabe, como quem tem certeza, quando muitas vezes a gente não é. E mesmo Ou quando a naquele gente. aspecto, né? Em determinado aspecto a gente não é, em outros a gente desenvolveu, em Sim, outros não. em determinados aspectos, em determinadas áreas da minha vida, eu consigo agir com muita sabedoria, com muita objetividade, entendeu? Sem descartar os meus sentimentos, mas também sem fazer disso o fim do mundo. Em outras, não. E além disso, ainda que eu consiga fazer esse movimento de um modo geral na minha vida, tem momentos que eu não consigo. Eu acho que aí exige uma compreensão também, de que não é porque um adulto cronológico é um adulto e vai se manter nesse padrão aí o tempo inteiro. Eu acho que existe compreensão de todo lado, sabe? Aí, se o filho ficou adulto também, ele vai compreender, às vezes, até que a mamãe dele ou o papai dele já até desistiram de tentar isso, porque isso dá trabalho, isso exige uma vontade, uma busca, exige olhar para dentro, exige se assumir, exige uma série de coisas que gastam muita energia, que exigem bastante da gente, e às vezes a gente não está preparado para isso, e vai viver, nascer, morrer, ter neto, bisneto, não vai fazer isso.
E aí? Se o filho resolver não ficar adulto, por que meu pai e minha mãe não autoriza? Meus pais não fizeram nada para que eu ficasse adulta. Eu falo, meu Deus, mais essa ainda para aguentar. Por isso Sim, que a sim, gente... eu vi na universidade, e ainda vejo aqui, né, que Viçosa tem muita gente na universidade, e eu vejo, assim, as pessoas saindo da graduação, ah, é porque a minha mãe precisa de mim, depressão, adoeceu, e aí você vê que não é um processo de logística, você vê que ali tem um emaranhado, tem uma coisa emaranhada, né, que aí a pessoa ela não vai para frente, né, em questão das próprias escolhas e da própria vida. Ela não vai. E aí tem os dois lados que eu acredito que sejam ao mesmo tempo. Aí tanto o filho se acovarda nesse aspecto também, porque bate o medo, bate a responsabilidade sobre a própria vida, e aí ele vai se acovarda, como também toda uma formação, toda uma construção que dificultou muito e que para ele não se acovardar exige um nível de coragem tão alto que é difícil também, é desafiador. Só que aí é o seguinte, quando a gente busca isso, e quando a gente alcança um mínimo disso assim necessário, você consegue gerenciar, porque não se trata disso ou aquilo. Por exemplo, há pouco tempo eu tratei uma mulher adulta, assim, no auge da vida, 30 e poucos anos, super bem sucedida, entendeu? Super bem sucedida profissionalmente, filha única, e a mãe estava numa situação muito difícil. A mãe estava fazendo uma cirurgia que podia ser, inclusive, uma cirurgia de vida e morte. E a mãe sozinha numa cidade, separada, o pai em outra cidade, e ela, mas e a minha vida, a minha carreira? Olha, aí é o seguinte, gente, se a gente ficou adulto mesmo, existe uma coisa chamada prioridades. E a gente consegue gerenciar. Não é questão de deixar de ser filho, não é questão de abandonar pai e mãe, não é questão de deixar de ser mãe, de abandonar filho, porque agora é minha carreira. Eu posso até fazer isso. Aí eu escolhi ter filho, e daí não pensei que isso ou aconteceu, e eu aceitei ter, e aí eu não pensei que isso é um projeto de médio e longo prazo, e aí eu não quero abandonar. Mas vai ter consequências. Então, tudo isso aí, a gente fazer um gerenciamento, ver o que é mais importante, o que é possível a cada momento, consciente de que vai ter consequências, e ir procurando gerenciar e minimizar. O adulto consegue fazer isso. Nem tem que ser perfeito aqui, não tem perfeito lá, não tem perfeito aqui, você vai remediando e você vai administrando e você vai equilibrando e pronto. E o filho Buscando também, rede de apoio, né? O usando adulto rede de ele busca uma apoio, rede de apoio. usando todos os recursos que tem, financeiros, materiais, rede de contato, usando tudo, ele vai gerenciando, vai equilibrando, sem ser nem 8 nem 88. Então, os pais num equilíbrio, assim, tipo assim, falar assim, uma sanidade meio assim, sabe? Um bom senso, conseguem fazer isso. Equilibrar a vida profissional, a vida pessoal. Ana, chega uma idade que a gente tem, assim, 50 anos, que é extremamente desafiador. São os filhos indo para a vida, é filha tendo filho, é filho tendo filho, é filho casando, e é pai adoecendo, mãe adoecendo, irmão precisando de ajuda, e você se vira. Você não fala assim, vou largar esse na esquina para poder cuidar desse. Então, eu acho que hoje em dia, sabe, às vezes a sua geração faz muito mimimi, entendeu? O famoso mimimi. Muita manha, muito mimo, sabe? Muito mimo mesmo. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pode olhar para trás, baixar a cabeça, entendeu? Se privar de algumas coisas, sim, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Vamos só ver aqui os comentários. Ana, me permita dizer que você está linda. Permitida. Meu bebê lindo. Gente, a primeira frase que essa menina ouviu deste lado da vida, se é que existe outro lado de lá onde a gente veio, o médico tirou ela da minha barriga e falou assim: Nossa, que menina linda! Eu falei: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quando a Yolanda saiu da minha barriga, ela olhou para mim e fez. Já quis mamar. Meu Deus. Vamos ver aqui, Thaís. Isso é algo que eu só compreendi com a constelação, que mesmo meus pais adultos têm seus pontos em que a criança deles fala mais alto, ou mesmo
âmbitos em que eles não tinham como oferecer mais. Isso daí eu acho interessante, sabe, mãe? Porque na nossa conversa eu estava pensando que, assim, os nossos lados crianças, né, os nossos aspectos criança, um hábito desses nossos aspectos é se virar para os pais e exigir deles algo, né? É. Com 30, com 40 anos, com 50, com 60, a hora que pega um aspecto que é ali a nossa criança, que ainda é um aspecto que está muito infantilizado, é uma das primeiras coisas que a gente faz. A gente vira para os nossos pais e exige aquilo deles, né? Isso aí já é um sinal de alerta de que ali a nossa criança ainda bem imatura nesse sentido, né? Outro dia eu vi você fazendo uma boa descrição disso, como fisioterapeuta, quando chega lá um filho adulto com um pai idoso, e aí ele simplesmente quer que o pai, entendeu? Faça caminhada, faça natação, quer que o pai. Aí a pessoa com 90 anos quer que viva, levanta, vamos para a festa, e papapá, papapá. Não, e fala assim, pai, é que você precisa treinar. Um senhor de 90 anos, não, pai, é que você precisa treinar. E eu pensei assim, gente, treinar para quê? Treinar para quê? Para as Olimpíadas? Deixa o senhor, deixa. E trata os pais, né, como se os pais, eles tivessem, como se eles não tivessem autonomia e nem... Aí é engraçado, né, porque o filho na própria vida, ele não amadurece, mas ele olha para o pai idoso como se o pai fosse uma criança que não, e ele não visse. E aí eu falo para o filho ou para a filha, eu falo assim: você já teve 70 anos? Você já teve 80 anos? Não, nunca tive. Então pergunta para ele como é ter 80 anos. Pergunta para ele se ele como é isso, como ele se sente ao subir e descer escadas do condomínio para treinar, e aí depois você tira a sua conclusão. É. Porque aí é um desrespeito a quem tem a experiência e quem está realmente na situação. E Eu isso acho também é agir como criança e exigir do pai, pai, treina, pai, não morre, não morre. Pai, isso. fica aqui, entendeu? E aí essa exigência é uma exigência impossível. Não Ah, tem eu jeito. devo entender com isso que você tem ficado adulta, né? Porque já tem uns 8 anos que você não me liga como você me ligava antes para falar assim: Oi, Ana, tudo bem? Ai, mãe, eu tô te ligando porque você não pode morrer, não. Você é meu chão. Eu falei, como assim, Ana? Ela ligava para me falar isso, cara. Pelo menos eu verbalizo, não fico falando para você subir e descer a escada de prédio, né? Não, E olha, eu vou te contar, é melhor você. você falar assim, olha, mãe, você tá proibida de morrer, do que você falar assim, ó, mas você vai ter que subir e descer 10 lances de escada Não, para mas você você me treinar. ligava para falar isso, Ana. Ana, Mas é claro. ah, E todo não, e outra filho, por coisa. mais adulto que esteja, né, tem o medo, tem o pânico de perder os seus pais. E Sim, mas dói, né, a já idade que tem uns for. 8 anos que você não faz isso. Agora, eu vou te falar o seguinte: é tão inconsciente isso que quando você e Ivan terminaram a universidade, vocês começaram a querer segurar na minha mão para atravessar a rua. Olha que interessante. E eu falava assim: que isso? Vocês estão achando que eu não sei atravessar a rua? E vocês faziam isso. E o Ivan, até hoje, às vezes, ele faz isso. Se ele está perto de mim, ele fala: mãe, vem cá, e entendeu? Então, é meio que instintiva, tal, você esse cuidado dos filhos com os pais. E isso é muito legal, e a gente não se sente mal com isso, muito pelo contrário, a gente se sente mal é quando isso não acontece por muito tempo. Agora, outra coisa que eu acho às vezes é, por exemplo, muitas mães, muitas mulheres da minha idade, elas têm que falar com os filhos todo dia. O filho tem que ligar para elas Filho todo adulto dia. já, né? E tem que Adulto, falar todo dia. casado. Aí depois fala assim, e aí ele tem que ligar para dizer como é que ele foi no trabalho, o que aconteceu no dia dele. Aí às vezes tem umas que falam para mim, mas a minha nora parece que não fica muito satisfeita. Eu falo, gente, isso é coisa para ele fazer agora com a esposa dele, não é com a mãe. Sabe? Mas a mãe, principalmente, porque hoje tem muitas mães nessa idade, muitas de nós não estamos casadas, estamos sozinhas. Uhum.
uma quantidade muito significativa. Estamos sozinhas. E aí o filho não é o nosso parceiro. O filho não é o nosso parceiro, entendeu? Ou quer um parceiro, precisa muito de parceiro, e a gente precisa, às vezes, de alguém com quem conversar. Colocar o filho nesse lugar é pesado para o filho. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ir ajustando, Ana, mas não significa só de ter um planejamento do que eu vou fazer para o meu filho ficar adulto. Significa do que eu vou fazer comigo também. Porque se antes a prioridade era cuidar desses filhos, se eu não estou cuidando mais, o que eu vou fazer? Eu lembro uma vez, foi pouco antes de, assim, não, acho que eu estava adolescente, eu tinha uns 15 anos, e aí a gente foi para o supermercado fazer a compra. E aí você pegou o carrinho e rodou com o carrinho pelo supermercado, rodou, 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 rodou. E nada, não pôs nada no carro, pôs uns produtos de limpeza lá e nada de comer. E eu morrendo de fome, rodando, rodando. Aí só sei que até os produtos de limpeza no final você tirou do carrinho, pôs o carrinho vazio no lugar. E eu Jura? assim, mãe, você não vai comprar nada? Aí você falou: olha, filha, não vou, não vou. Falei, por quê? Aí você falou, porque eu sei o que o seu pai gosta de comer, eu sei o que o seu irmão gosta de comer, o que a sua avó gosta de comer, o que você gosta de comer, mas agora eu só vou comprar alguma coisa de comer quando eu descobrir o que eu gosto de comer. Aí eu falei, pronto, tô Nossa, eu não lascada. lembro. Fui na Eu não casa da lembro vizinha, disso. fui na casa da Lúcia comer. E aí, Isso. você, uns dias depois, assim, você foi e comprou um. Ai, como que chama aquele vegetal lá que é vermelho por fora e branco por dentro? Rabanete. Rabanete. E aí você comprava rabanete, rabanete, rabanete. Você, todo dia era rabanete, 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 rabanete. Todo dia era em cubo, em círculo, e rabanete, rabanete, rabanete. Aí um dia uma moça entrou na loja e aí você falou assim: ah, você sabe? Aí a moça assim, ah, eu tô apaixonada. Aí você, só sei que você comentou assim, ah, eu tô apaixonada por um pé de rabanete. Aí eu pensei, tá mesmo, que só compra rabanete. Aí depois foi asinha de frango, asinha de frango, asinha de frango. Mas Olha, foi um processo na época, eu não entendia, mas agora, conversando com você, eu consigo até perceber que foi um processo de você vendo os seus filhos ficarem adultos, né? Assim, né? Ali sabe o que eu aquele lembro? você se reencontrar, você se buscar. Sabe o que eu lembro dessa fase? Eu lembro do dia que eu entrei no sacolão e senti o cheiro do rabanete. Foi o rabanete mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele era vermelhinho, sem nenhuma manchinha, e contraste com as folhas verdinhas. Gente, até hoje eu sinto o cheiro desse rabanete. E nessa fase, eu não lembro desse dia do supermercado. E Eu realmente eu lembro. lembro, eu nunca vou esquecer desse rabanete, que o cheiro dele era uma coisa impressionante, sabe? Mas eu lembro que você me ajudou com relação às panelas, que nesses dias você deve ter ido lá para casa, porque eu estava já sozinha, né? E você deve ter ido lá passar alguma coisa, que você não ia direto. E aí você falou para mim, mãe, você precisa comprar panelas menores. Porque eu falei assim, não, porque sobra comida demais. Aí você falou duas coisas para mim que aí daí eu passei a fazer. Você falou, mãe, você precisa comprar panelas menores. Olha como vocês, filhos, ajudam a gente. Você precisa comprar panelas menores porque você está cozinhando só para você, mãe. E você não tem que comprar meio quilo, 1 quilo. E eu falei, como assim? Porque era você, sua avó, seu avô, seu pai, seu irmão, os colegas de vocês, era uma gentaiada. E aí eu falei assim, como assim comprar? Aí você falou, não, mãe, você tem que comprar assim, 2 cenouras. Eu, hã? Não vai dar. E aí, e porque você viu tanto de coisa que estragava, entendeu? Mas Entendi. você vê como é difícil a gente se reposicionar? É. É muito, não é simples. As pessoas podem falar assim, ah, é fácil. É fácil. É fácil depois que você passou, você até dá risada, por exemplo. Eu não lembro desse dia do supermercado. Olha o mico. Você estava lá, você tinha que comer. Mas eu fui lá na Lúcia. Oh,
Comi, comi. Não, claro que eu comi. Comi até demais, engordei até demais, passei bem, mãe. Fica sossegado. Que fome foi eu, graças a Deus, a última coisa que eu passei na Ô, vida. Ana, outra coisa que eu lembro é que eu ficava pensando assim, depois que eu conheci a constelação, eu pensava que eu era uma mãe muito focada no trabalho, muito focada nas coisas, no material, em ter, porque a gente nunca teve dinheiro sobrando, né? E eu preocupava demais com a educação de vocês e tal. E aí, depois que eu conheci a constelação, eu falei, nossa Senhora, Jesus, eu acho que o que eu fiz com aqueles meninos? Misericórdia. Aí um dia eu comentei assim com você, Ana, eu fui muito dura, filha, que às vezes você falava para mim, mãe, por que você tem que ser tão dura? Aí você me falou uma coisa que eu nunca esqueço também. Você falou assim, mãe, eu lembro um dia que você foi me buscar na escola, e eu nunca dirigi, né? E eu ia te buscar na escola, e a gente ia e voltava, eu ia e a gente voltava andando, né? Caminhando. E aí, quando eu saí na porta, eu percebi que eu estava com vontade de fazer xixi e eu não tinha feito dentro da escola. E aí você me contando. Aí você falou assim: aí, mãe, eu fui andando, só que chegou uma hora ali perto do corpo de bombeiro e eu não estava mais aguentando. Aí eu falei para você, mãe, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Aí, mãe, você foi me mostrando tudo quanto é florzinha, tudo quanto era formiguinha que tinha no caminho para me O distrair. Eu falei, céu, você me mostrou o céu. eu falei, gente, não acredito que eu fiz isso. Aí você falou, fez, mãe, você fazia isso, sabe? Então, quer dizer, assim como eu deixei você com fome, tirei o carrinho do supermercado vazio, ai, que horror. Não, mãe, calma. Não foi tão traumático assim. Foi mais Então, engraçado que traumático. e Foi você mais vê que. espantoso do E que. aí dá Mas eu para achei ver. na hora que fazia sentido. Eu falei, não, realmente, né? Faz sentido, né? A pessoa sabe, organiza ali a casa. Eu também tinha 15 anos, era imatura, mas eu consegui entender um raciocínio óbvio de uma pessoa que cuida de muitas pessoas e que É, acaba se perdendo de saber as suas referências pessoais. Eu entendi isso perfeitamente. E eu acredito que em algum momento dentro de mim eu torci para você encontrar logo. Você sim. E aí encontra. dá para ver o quanto que muitas vezes a gente está tão assim mergulhado nos nossos processos que a gente não consegue ver nada em volta com clareza. Entendeu isso? E às vezes tem até um certo ressentimento nisso, sabe, Ana? Tipo assim, você estava lá, sei lá, com 15 anos, não sei, com 16, nem sei quanto que foi, e você estava assim, tipo, a 1.000 por hora. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero isso. Eu não quero dança agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, sabe? E eu estava mais perdida que segue tiroteio, entendeu? Aham, E ainda tinha que te ajudar a tomar decisões da sua vida, sabe? Eu lembro o dia que seu uhum. pai ligou de São Paulo falando assim: Ana não está em casa, eu não sei onde ela está. Eu falei: como assim você não sabe onde ela está? Ele falou: não sei. Eu falei: ah, bem, quando ela está aqui, eu ligo para você para te perguntar onde é que ela está. Agora, como que eu aqui no Triângulo Mineiro vou saber o que ela está fazendo em São Paulo? Como assim? E ele, o que eu faço? Eu falei assim, mas ela não te falou nada. Ele falou assim, acho que ela me falou que ela ia para 25 de março, mas eu não achei que era sério. Eu falei, meu Deus. É claro que é sério, mas até essa hora ela ainda está na 25 de março? Sabe isso? Então, Ana, é tudo para a gente. Eu acho que o desafio é para os dois lados. Para a gente como filho, para os nossos filhos, para a gente como pai, como mãe, e para a gente como filho também. Por exemplo, hoje mesmo eu acordei pensando, era para mim hoje para Paraty, eu não fui. Aí eu falei, o que eu faço, meu Deus? Fico aqui mais 5 dias, eu fico. Eu falo assim, gente. Aí eu lembrei quando o papai morreu. Quando o papai morreu, ele morreu com a gente, só acho que 3 irmãos vieram vê-lo, são 9 filhos. Aí eu lembrei de quando a vovó morreu. Quando a vovó morreu, eu não fui no enterro dela. Ela morreu num ano que eu não visitei ela. Eu falei, cara, pode ser que isso aconteça a mesma coisa com a minha mãe. Quer dizer, aí a gente às vezes olha para os nossos pais e esquece que eles também são filhos. Entende? E às vezes a gente olha para os nossos filhos e esquece como somos nós como filhos, como fomos nós também como filhos. Eu acho que na live passada eu falei assim que não foi nem um pouco fácil de criar. E não foi mesmo. Você
Se a gente batia de frente, eu falava que ela não passa, e ela vinha, e ela vinha. E eu E eu fui como com a minha mãe? A mesma coisa. Minha mãe não conseguia. Eu virava para ela e falava assim: a senhora tem até domingo, meio-dia, para me explicar por que, que eu não posso fazer isso. Se a senhora não conseguir me explicar, eu vou fazer. Ponto. Você. Então, quer dizer, a gente esquece também que a gente foi adolescente, a gente esquece. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Não é porque a gente passou por isso também, sabe? E como você disse, né? Pé de manga não dá jaca. Você ia ser parecida com quem? Com a boazinha da sua tia, que sempre falou tudo, que fez tudo que a sua avó queria? Não, essa opção não está no meu gene. É, mas você disse que você é super parecida com a sua tia, mas no Em comportamento vários é aspectos, sim, igualzinho. claro, Fazer tem. crochê, essas coisas. Mas ser boazinha não está incluso nos serviços de genes que recebi. Não tá. Mas você sabe, mãe, que assim, você falando da adolescência, tem um processo mímulos que o adolescente ele entra em mímulos. Isso é bem interessante. É um adolescente que está ali dentro da formação, dentro da psicossomática, né? Até você ir chegar na adolescência, você está muito no corpo. Quando você entra na adolescência, você vai para a psique, para a imaginação, para a mente, e aí você entra em um processo mímulos, que aí você começa a alimentar os seus pensamentos, a sua imaginação, tanto que um adolescente ele precisa de muitos filmes, ele precisa de uma imaginação, de muita música, né? Adolescente fica muito ligado à música, e aí ele entra num processo de medo do terreno, de medo do real, de medo da vida como ela é, das coisas, né, como elas são. E aí, todo momento que ele entra em contato com esse mundo real, com a vida aqui terrena, a primeira coisa que ele faz normalmente é colocar lá os fones de ouvido, lá, o que for, e ouvir a música e foi para o mundo da imaginação. E aí, o que, que acontece? Dentro da psicossomática, da mesma forma que se um pai chega para mim e fala assim: olha, Ana, eu quero fazer um tratamento aqui para o meu corpo, para as minhas emoções, para eu conseguir gestar, para eu conseguir engravidar do meu filho. Vou falar para ele: olha, não tem jeito, porque isso que faz é a fêmea, né? É a mulher, é a fêmea. Quem gesta é a fêmea. É como a gente falou na live anterior, né? A mulher ser muito, muito físico, muito, muito terreno, muito biológico, muito material ali, né? Muito palpável. Então, da mesma forma, quando o filho está na fase adulta, a mãe, ela não tem, ela não tem tanta aptidão, ela não tem os recursos que o pai tem para colocar o filho para a própria vida adulta, para tirar o filho desse processo mímulos, da imaginação, do sonho, do tananã, para o mundo terreno, para a vida real. Então, hoje em dia, assim, quando chega uma mãe para mim e fala assim: eu quero constelar para liberar meus filhos. Eu falo: olha, então, ou você traz o pai das crianças, né, dos adultos aí, dos jovens, ou você traz o próprio jovem. Porque você, ou então, e aí, você pode fazer uma constelação para você pode fazer alguma coisa para o seu aspecto da sua vida pessoal. Agora, aqui, a conversa é outra. E isso não isenta, né? Por exemplo, durante a gestação, isso não isenta o pai do seu papel e da sua contribuição e da sua imensa importância ao longo da gestação. Da mesma forma que no momento de tornar um filho adulto independente oficialmente, né? Claro que você falou isso. É outro Isso é um trabalho do dia a dia, mas no momento mais marcante, que isso fica bem mais claro, não isenta a mãe do seu papel e da sua importância naquele momento. Mas ali
a ordem muda nesse sentido, né? Faz E o sentido. pai consegue manifestar essa força. E aí, nisso, como que você, assim, como que você complementaria isso, assim, explicando, por exemplo, um pai que ele está ausente, um pai que faleceu, um pai que não Bem, está ali fisicamente presente? se a mãe olha com bons olhos esse pai, funciona, viu? Eu vejo, sabe o que é um exemplo bom para isso que eu tenho visto? Mulheres que ficaram viúvas, então elas perderam um companheiro por algo que elas algo e perderam numa Imprevisível. imprevisível e diante do que a gente não tem nenhum poder e perderam numa fase que elas ainda tinham um encantamento pelo companheiro, uma admiração, entendeu? Então, isso daí, os filhos, eles ficam fortes. Então, por exemplo, ela tem uma fala, mesmo que mesmo inconsciente, mesmo sem falar, de que vocês são parecidos com o pai de vocês. Eu tenho orgulho do pai de vocês, eu tenho orgulho de vocês. O pai de vocês vai ter muito orgulho de vocês. Então, isso não, essa admiração pelo masculino na figura desse homem não se perdeu. Quando isso está maculado por ressentimento, por quebra de confiança, aí a coisa complica. Entende o que eu estou falando? Eu Sim, tenho sim. visto isso muito. Mas mesmo assim, tem um trabalho. Eu conheci esse trabalho através da Seixonie. E esse trabalho eu acho que é um trabalho muito pertinente para isso que a gente está falando aqui. Quando a gente precisa liberar os nossos filhos, sejam eles do sexo, independente de sexo, de gênero, filho, pessoa adulta, capaz de suportar os desafios da própria vida, as frustrações, se relacionar com isso, inclusive com o próprio sucesso, com as próprias coisas também que dão certo, porque tudo isso é desafiador. Eu resgatar aquilo, o que eu tiver de melhor referência do pai dessa criança ou da, da dos 50% de origem dessa criança que não me cabe. Entende isso? Porque Entendi. muitas vezes uma criança não nasceu de um relacionamento que eu escolhi. Às vezes nasceu de uma situação que eu não escolhi. E mesmo assim eu permiti. Então, tem algo que faz parte dessa possibilidade dessa pessoa estar aqui que não me diz respeito. E eu, quando eu consigo olhar para isso com respeito, para esse algo que não é meu, como mulher, como mãe, eu acho que eu estou conseguindo conectar esse indivíduo com essa parte. Faz sentido o que eu estou te falando? Sim, sim, Mas para sim. a gente precisa separar a gente mulher da mãe, precisa reconhecer que é muito importante o sinal verde da mãe. Vai ser feliz, filho, vai buscar a sua felicidade. Pode ser que no caminho dê errado algumas coisas e você vai ajustar. Porque, gente, se eu penso assim, nem a minha mãe confia em mim, o que sobra para o resto? A mãe ela tem um grande poder. Muito Muito, muito, poder. muito, muito, muito. Então, a maneira como você olha. Então, quando vem mãe com desafio de filho, o que eu faço para ver meu filho feliz? Eu falei, fica feliz. Para de se escorar nele, para de viver a vida dele. Fica feliz, dá espaço para ele, dá espaço. E quando vem filho, porque vem muito filho também, viu? Filho caçula, Uhum. principalmente, filhinho da mamãe, que daí às vezes o casamento fracassa já lá na frente, já lá com os filhos adolescentes, ele volta para casa da mãe. E aí quando vem o filho, eu falo assim: se você quer ver a sua mãe feliz, por mais que ela esteja deprimida ou doente ou qualquer coisa, o melhor presente que você pode dar para ela é a sua felicidade. É a sua felicidade. Porque senão fica muito difícil ela entrar para essa fase, que deve ser dificílima, que eu não experimentei ainda, que é uma fase de você estar numa idade onde você sente que você está se despedindo. Esses dias eu tenho visto uma propaganda da Fernanda Montenegro, onde ela fala assim: para mim, tudo agora é uma despedida. Porque mesmo as alegrias pode ser a última. E é fantástico, é fato, entendeu? E é Eu vi uma muito entrevista que ela precisou de terapia depois dessa propaganda.
Isso. E isso daí é uma coisa muito séria. A pessoa está passando por um processo muito sério. É muito delicado quando você entra na vida, tem um monte de gente ali para te acolher, para te cuidar, mas é delicado quando a gente está saindo também. Entendeu? É muito delicado. Então, a gente ter. É exatamente o exemplo que você deu aqui. Eu estava tão mergulhada num processo meu de achar o meu lugar, de achar onde é que eu estava, qual era o meu papel naquele momento, que, cara, eu nem te vi. Mas isso, se você for pensar, é bem importante e saudável da mãe se dar o direito de fazer. Às vezes eu acho que nem. Eu não sei, eu não consegui me ver pensando assim, vou me dar o direito. Simplesmente eu fiz. Não, Mas eu tenho sim, um só tipo que de eu acho que tem personalidade. mães que garram aí, será que não? Assim, mas eu acho que aí é o seu perfil. Eu tenho um tipo de personalidade que eu nunca consegui abrir mão 100% de mim. Nem quando eu era criança, nem quando eu era adolescente, nem como mulher, nem como esposa, nem como namorada, nem como mãe. Eu nunca abri 100% tempo de mim. Eu sei planejar, eu sei deixar alguma coisa para frente, eu consigo abrir mão de alguma coisa que eu queria agora para ter depois. E às vezes eu falo para as mães, gente, dá tempo. A gente olhando assim, filho, vou criar, e parece que não vai, mas dá tempo, depois dá certo. Dá para ajustar tudo, dá para priorizar essa primeira infância, o cuidado com essa primeira infância, que é muito fundamental. Eu fiz isso e depois, claro que aí depois eu não resgatei meus sonhos do jeito que eles eram no princípio. Mas hoje, olhando para eles, eu acho que eles ficaram até bem melhores, sabe, do que eles eram no princípio. Então, não tem muita receita, né, Ana? E eu não consigo lembrar de eu, em algum momento, ter planejado isso, não, filha. É muito feito assim por um instinto de sobrevivência. Como eu sempre tive Entendi. muito forte em mim essa necessidade essa individualidade, você via, maiores discussões que eu tinha com seu pai era por quê? Porque eu não dava satisfação de onde eu estava. Você que deve ter presenciado isso mais do que eu. Ele ficava fissurado, porque não sabia onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, e eu nunca achei que eu tinha que dar satisfação para ninguém, e ainda não acho até hoje. Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a minha responsabilidade com vocês, e isso para mim é muito natural. Então, quer dizer, um jeito de ser, o meu jeito de ser. Agora, cada um tem o seu para gerenciar. E não tem jeito de ser errado. Então, se você tem uma mãe que tem uma personalidade X ou Y, é isso. É ela, é o jeito dela. E você também, nesse processo de ficar adulto, inclui olhar sua mãe como pessoa. Olhar, inclusive, as maluquices dela, as exigências, criancice, porque a gente tem. Olhar como ser humano normal. É minha mãe, é a pessoa mais importante do mundo para mim, mas é um ser humano. E aí eu acho que também esse filho pode ficar e deve ficar adulto, apesar de. Gente, para mim tem Jung, tem Clarice Lispector. É apesar de minha mãe não ter podido me dar esse suporte, ou meu pai não ter podido me dar esse suporte, ter feito N chantagens, N exigências, fingido que vai morrer, desmaia, tem ataque, finge que já morreu, fala que vai bater a cabeça na parede, fala que não vai aguentar. Apesar de eu vou fazer isso, porque eu sei que é o certo, e eu sei que quando ela vê o meu sucesso, me vê bem, me vê saudável, me vê feliz, vai ficar tudo ok. Alguém tem que começar esse. E agora, mãe, para fechar, o que fazer quando os pais, ao momento que o filho arrisca ou dá uma petiscada ali numa vida de um contexto mais independente, os pais fazem a chantagem de ausência afetiva e financeira. Porque eu vejo casos de filhos que ficam também com muita dificuldade em relação à independência financeira, porque principalmente das famílias que têm mais recurso financeiro, esse filho ele vai começar e ele não vai começar tendo o que os pais podem proporcionar para ele hoje. Ele vai começar tendo menos, talvez. E aí os pais, eu tô perguntando isso porque eu vi dois casos desses nessa semana que passou agora. E aí os pais,
usam disso para poder manter os filhos ali próximos e submetidos às escolhas deles, pais, e não permitir que os filhos façam as próprias escolhas. Até em um dos casos que eu atendi, o pai, né, falou assim: ah, então vocês vão se casar, que bacana, então vocês vão se casar. Então eu vou construir a casa de vocês, vocês podem construir do jeito que vocês quiserem, com tudo que vocês quiserem, eu vou dar de presente para vocês. Aí uma hora a Nora falou assim: ah, mas nossa, eu queria morar em tal bairro. Aí ele falou assim: não, só se for nesse terreno aqui, perto de casa. Aí sim eu vou dar todo o terreno para vocês. E ali, no momento que ela fez isso, que foi há anos atrás, né? O noivo, né? O filho desses pais falou assim: ué, como que a gente vai, por um capricho de morar em outro bairro, a gente vai abrir mão de ter a nossa casa construída do jeitinho que a gente quer como presente? Não, vamos morar aqui. E aí depois veio as consequências dessa escolha, né? Em relação ao relacionamento deles com os pais, a dependência, a dificuldade da vida independente. Então, como que faz quando os pais eles fazem essa postura de então, então se você então vai lá e fica com a sua mulher, fica com seu marido, já que você não quer mais saber da gente, e aí fica sem falar, fica emburrado, e inclusive se tem esse aspecto financeiro também se vinga nesse aspecto financeiro. O que você acha? Para ser sincera, eu não acho nada. Tem todas as opções. Eu escolhi muitas vezes a hipótese de que há pouco, eu vou dar um exemplo. Assim, eu só posso falar da minha escolha pessoal. Cada família tem seus critérios. Um filho adulto também que aceita, ele tem 50% da responsabilidade. Porque para ele ir lá fora escolher a mulher, ele não pediu para o pai escolher. Hoje em dia, nenhum filho aceita que pai e mãe escolha marido ou mulher para eles. Entendeu isso? Então, assim, quando lhe interessa, sabe. Quando não lhe interessa, aí o negócio é conversa. Então, tipo assim, às vezes tem menina que chega para mim e fala assim: a minha mãe quer mandar no meu filho, eu não aceito que ela mande no meu filho. E eu falo assim: onde você está criando seu filho? Na casa da minha mãe. E aí a minha mãe ainda tem que criar do jeito que eu quero. Eu falo assim: ah, minha filha, mamar na vaca você não quer. Entendeu isso? Sim, sim. Na hora que você saiu para fazer essa criança, você pediu a opinião da sua mãe? Pediu autorização? Falou para ela: olha, mãe, hoje eu vou lá encontrar com fulano assim, assim, assim. Você fez isso? Não, porque você sabia que ela não. Não ia aceitar. Não ia aceitar, sabe isso? Então eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim, eu não sim. sou, você sabe, você me conhece, que você é minha filha. Esses dias eu encontrei uma professora sua da primeira série. Lembra quando eu te tirei do Delfim Moreira e te obriguei para o Pio 12? Uhum. Contra todas as opiniões, contra todas as evidências de que era a melhor escola, mas para mim, para você não era a melhor escola, para o seu temperamento e para o que eu via no seu desenvolvimento. E eu fiz isso. E você sofreu muito porque você mudou de escola, e o preconceito dos adultos, e vim de uma escola menor para uma escola de periferia, as pessoas não compreendem, e foi muito difícil para você. E eu vi você atravessando aquilo e falei: vai atravessar. Melhor isso agora do que depois as consequências do que eu estava vendo no outro lugar. Eu sempre me preocupei muito com essa questão de valores. Aí eu encontrei essa professora e ela, no começo, ela foi tão dura com você, mas depois, no final, ela ficou se sentindo culpada, virou sua fã, né? O negócio vira. E aí, eu encontrei ela me falou: ai, como é que está a Ana Jota? Eu falei: nossa, ela está super bem. Ai, qual a profissão dela? Ela é fisioterapeuta. Ela falou assim: ai, ela trabalha em Pilates? Eu falei: não, trabalha não. Ela tem lá a sala dela, o trabalho dela, a agenda dela. Ah, você montou para ela? Eu falei: hã? Você montou para ela? Nossa, você montou para ela? Você montou uma sala para ela? Você montou um Pilates? Montou um consultório para ela? Eu falei: como assim? Ela montou? Mas nunca isso me passou pela cabeça.
Entendeu? Você precisa montar. Gente, a gente recebe tudo de bandeja. A gente não dá valor, as pessoas precisam conquistar. Igualzinho quando você estava fazendo vestibular lá no Objetivo, quando você estava fazendo cursinho, e a sua tia ligava para mim, por que o dinheiro de pagar esse cursinho caro, você já estava pagando a faculdade para essa menina, para que ela tem que estar sofrendo, fazendo vestibular, não passando em vestibular em Universidade Federal? Para que ela está sofrendo isso? Esse dinheiro já dava para você pagar tranquilo. E eu falei, não, ela vai conquistar isso, ela vai conquistar, é diferente. Então, eu, na minha percepção, você sabe qual que é o meu caminho. Eu acho que a pessoa tem que sentir que ela conseguiu. Entendeu? Agora também, filho adulto, vem dar uma de migué para o meu lado, eu não aceito, não, sabe? Ah, porque o meu pai me comprou, ele que me deu isso aqui, ele que falou que se eu ficasse aqui, ele me dava um carro. Cara, ele que falou e você que aceitou. Sabe? Se ele falasse que ia escolher a sua mulher, você ia concordar? Não, então, sabe, Ana, eu acho que muita coisa, isso que eu falo, sabe? Você escuta. Aí, se os pais fizer, muitos pais fazem isso, fazem, assim como muitos fazem como eu fiz. Às vezes o filho fica super ressentido. A minha mãe podia ter me dado todas as oportunidades e não me deu. Ela te deu todas as oportunidades, o ambiente que você viveu, a rede de contato que você tem, as viagens que você fez, os filmes que você assistiu. Não, e o que que é tudo? Tudo é É, impossível. entendeu? A rede de contato que você tem, a educação que você teve. E aí, se você não sabe usar isso a seu favor, uai, eu falava para vocês, eu falei, olha assim, ó, vocês podem ser professor de inglês, você pode ser professora de dança, você pode ser professora de flauta, sabe? Vocês têm N possibilidades de se virar. Pode fazer, sei lá, fazer brigadeiro para vender, ficar rico, cachorro quente. Eu Eu não também acredito que dessa armadilha aí, assim, eu acho que o filho fica com sabe. raiva. Fica com raiva do pai e da mãe, podia fazer melhor, podia se esforçar mais, podia ter me dado algo Não, mas melhor. nessa armadilha aí da dependência financeira, de eu vou te dando isso, vou te dando aquilo, vou construindo isso, eu acho que o filho tem sim noção do que está se manifestando ali. E aí, então E ele eu acho assume. que mesmo jovem e mesmo imaturo, ele sabe a cela de ouro que ele está construindo ali, ele sabe. E depois tem a conta, vai pagar a conta. Depois vem a conta, paga a conta. Isso. Então, eu não fico assim, não. Eu olho com muita objetividade. Eu acho assim, às vezes é triste pelo lado do pai e da mãe. Depois também para eles traz sofrimento, já numa idade mais uma avançada, ver o filho ali, sabe, patinando, porque quanto mais velho, mais difícil é para engatar uma terceira marcha. Então vai sobrar Eu para todo atendi mundo. uma mãe, eu atendi uma mãe que ela falou que na época que o filho ia para a faculdade, tudo, né? E o pai queria exigir de todo jeito que ele fosse para uma universidade de outra cidade, já fosse morar em República e caçar o rumo dele. E ela brigou, ficou nervosa, fez lá, ela me contando isso, né? Que aí ela fez o que ela tinha ao alcance para não permitir isso e ele se formar morando, né, na casa dela e do marido. E aí ele foi graduou ali, morando ali, fez mestrado, doutorado e tal, e aí ele foi, e assim, ele ficou ali. E aí, assim, ele já terminou, acho que pós-doc, nem lembro direito, assim, só sei que já tá, assim, num nível que não tem mais jeito dele ser estudante, agora é um nível que ele precisa passar para o campo de trabalho mesmo, para o mundo do trabalho. E aí ela falou assim, Ana, agora ele está com 36 anos, ainda não trabalhou, e assim, eu não sei onde enfio ele na casa. Ah, Parece que todo lugar tá pequeno, parece que na nenhum barriga lugar dela. cabe ele. E ele ali com 36 anos jogando videogame, andando de patins, andando de skate. E aí o meu E marido namorando. agora, ele também, ele fala assim, agora o filho é seu, você não falou que o filho era seu? Agora também o marido fica ali numa postura de vou me vingar, né? Não, não acho que não é me vingar, não, Ana. É fato, sabe? É fato.
É Mas fato. também o pai, mas ali também o marido na hora lá também falou: "Ô, mulher, deixa, vai te catar também, ele é meu filho também lá atrás". Não sei, eu acho que todo mundo aí tem parte na responsabilidade. Não, Ninguém encarou. total, Ninguém encarou, total. Ninguém é inocente. Mas né? a coisa vem. Eu falo assim, gente, a conta vem. Eu conheço família que, quando está pequeno, já tem a lenda. Ah, e essa criança, quando eu engravidei, me falaram, ela vai ser sua companheira. A criança cresceu Ah, ouvindo isso. Vai sair de casa? ai, não pode, né? Pode, gente, não pode. Entendeu isso? Então, quer dizer, não tem certo e errado, viu, Ana? Tem o que cada um dá conta, a história de cada história. O que a gente vê no trabalho sistêmico é que cada história vai desenvolvendo na pessoa competências específicas. Perfeito não existe. Se nossos pais fossem perfeitos, seria terrível, porque só. Imagina você viver com um pai que tem alguma característica muito forte, tipo, muito famoso, muito bonito, muito. Já é um desafio, porque você É tem aquele padrão verdade. de qualidade para atingir, entendeu? Então, isso não tem. O que, que tem? Tem a minha história, eu olhar para a minha história, para as competências que a minha história desenvolveu e gerenciar isso. É dentro daquilo que eu quero, que é a minha visão de mundo, que é o meu ok para mim. Entendeu isso? E ajustar aquilo para mim. É um artesanato, né? A vida é um artesanato. Vou pegar esses ingredientes e o que eu vou fazer com isso? E eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa boa se você chega nessa postura. Agora é comigo. Então, falam para mim, para que serve a constelação? A constelação vai servir para quem está afim de pegar a vida aqui, ó, e o que eu vou fazer com isso? E tem gente que não quer nada disso, não, quer ficar nesse. E tudo Nhenhenhenhenhen pra cá, nhenhenhenhenhen pra lá. E tudo bem, ó, o direito da pessoa, a vida da pessoa, a pessoa faz o que quiser com a vida. Agora, uma característica é que a vida passa muito rápido. Eu não sei se você, na sua idade hoje, com 33 anos, você está com 33? Tô com 32. 32? Se você já sente que passou rápido demais. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que na vida chega um momento assim que tem o bonde dos 10 anos. Como é que Eu é acho que isso? é um bonde de 10 anos que assim, que você entra, você sem perceber, você entra nesse bonde e aí de repente passou 10 anos. Passou 10 anos. E aí, assim, você olha assim, você fala, caramba. Aí eu acho que se você tem filho, eu acho que você olha assim, ele grande, assim, dá aquele susto de ver o menino grande, mas você pensa assim: não, peraí, eu estava aqui porque alguém alimentou essa criatura. Alguém levou para a escola. Então você tem um referencial ali de que alguma coisa você fez. Você não estava nem vendo, mas alguma coisa você fez. Agora, eu acho que é mais desafiante pegar o bonde de 10 anos quando você não teve filho ou quando você não teve uma carreira de progressão, assim, em algum sentido, ou não teve. Quando você desce do bonde dos 10 anos e você não tem nenhuma referência externa do que você fez nesses 10 anos, aí você fica, gente, mas o que, que eu fiz? Eu não fiz nada nesses 10 anos. Então, eu espero que seja só uma vez que a gente pega o bonde dos 10 anos. De 10 em 10. Nossa, eu fico atenta se eu tô no bonde dos 10 anos, porque eu vejo assim que as pessoas descem assustadíssimas. É. Assustadíssimas, assim. Gente, e agora? Mas eu não fiz nada, nada. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque vai que esse ano é o ano que eu vou pegar o bonde dos 10 anos. Não É, preciso só que, fazer. só que tem uma coisa também, né? Quando a gente fala assim, é porque a gente tem uma cultura muito focada no fazer, principalmente em resultados materiais. E isso levado ao extremo também é muito triste, né, Ana? Porque aí você acha que fica tão envolvido nisso e aí e tem um caso da mulher que às vezes a mulher ela tem a famosa data de validade, né, para engravidar, e aí às vezes ela pega esse bonde de 10 anos e quando ela desce do bonde, ela olha e fala: não, eu quero casar, eu quero ter filho, né? E aí o tempo
está agarrado já e ela vai. Não, e hoje isso é possível, né? Por exemplo, a ginecologista falou para mim que com 60 anos, se eu quiser, eu posso engravidar, é só eu tomar hormônio, porque eu nunca tirei nem cutícula, então ela falou: você é perfeitinha, é só você fazer isso. Só que é outra maneira de olhar a vida na minha idade, outra energia diante da vida. Por mais que você possa estar assim, sabe, super, sei lá, saradona, sei lá, ter recursos estéticos e tal, isso é a capa, filha, porque a energia é O dia a dia, diferente. todo dia, A né? energia é diferente. Sei lá, eu acho. A gente está num ponto que as coisas estão tão assim, tem tantas possibilidades, e você não vivenciou nem 10 possibilidades, que dirá muitas possibilidades, que as possibilidades são quase que na esfera do infinito. Então, não dá para falar da experiência do outro, combinar com a sua, entendeu isso? Cada um é cada um e cada um está fazendo o que dá conta. Eu acho que se a gente procurar fazer isso com respeito, você, como mãe, respeitar os seus filhos procurarem te respeitar como pessoa, porque você não se fecha em ser mãe e ninguém se fecha em ser filho. Eu acho que muito essa questão desse respeito e também dessa humildade de reconhecer o não saber diante desta situação. O filho vem para a gente com uma demanda de que você é a solução. Não, filho, não é assim, entendeu? Uhum. E a gente vai junto. E é muito bom. Muitas vezes eu falo para uma mãe: o teu filho correr risco, mas é muito arriscado para ele. Sim, a vida é arriscada, mas é uma benção você ainda estar aqui enquanto ele está correndo esse risco. Porque se acontecer algo realmente Difícil? dramático, você está aqui, entendeu? Agora, querer privar de toda a dificuldade, de toda a frustração, querer assim se envolver demais na vida do outro, aí é meio complicado. Eu acho que é complicado para os dois lados, porque a pessoa também ela não quer nenhum dos dois consegue ter uma vida própria. Eu vejo filhos que aprenderam a ter uma vida dupla. Ah, é. Então, é muita coisa. Então, não Sim. tem regra, gente, não tem regra, não tem o certo e errado fechado. Tem uma busca de equilíbrio, uma busca de harmonia, uma busca de respeito. A gente está no mês de dezembro, aí as famílias se encontram. É desafiador, porque é muito amor envolvido, e quanto mais o tempo vai passando, tem essas questões. A gente tem coisas que não foram conversadas, coisas que não foram ditas. E aí, quando a gente se encontra, é como se fosse um refluxo, sabe? Aquilo volta. E a família, o desafiador é que eu falo assim: o que está dentro do coração, o que está dentro nunca estará longe, sabe? E conhece a gente muito bem, nossos irmãos conhecem nossos pontos fracos, nós conhecemos os deles. Então, são coisas que a gente melhor lidar do que não lidar, talvez. E cada um faz o que dá conta aí e buscar esse respeito, buscar esse olhar, buscar suportar, buscar também não se anular muito, mas também não querer que seja só do seu jeito. É um equilíbrio, uma busca de equilíbrio. Sim, sim. Bom, gente, agradecemos muito a presença de vocês no Papo de Mãe e Filha de hoje, né, mãe? Em maio nós estaremos de volta. Em maio vão ser 4 lives, uma por semana aí ao longo do mês de maio, com diferentes temas. Se vocês tiverem sugestões de temas para o Papo de Mãe e Filha, por favor, nos envie no direct da Psique do Corpo, nos comentários aqui, no Rosa da Terra. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, meu anjo. E até a próxima, gente. Tchauzinho. Tchau, mãe. Tchau, querida.